Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, continuando estes dias de graça que Deus nos dá para a nossa salvação, Deus nos dá de presente, hoje nós vamos refletir um pouco sobre os temas do pecado, conversão e salvação. Então, entrando na mesma linha de ontem, continuando, ontem nós aprendemos com a Lucimar sobre o amor de Deus. Esse amor que é pessoal, esse amor que é irrepetível, esse amor que é incondicional. Então Deus nos ama cada um da maneira que nós somos. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele é a essência de Deus nos amar. Se Deus não nos ama, Ele já não é mais Deus. E isso é impossível. E isso é uma certeza para nós, Deus me ama. Deus nos ama. Deus ama a humanidade inteira. Mesmo com os nossos pecados, com tudo aquilo que nós temos que não é tão bom, que não é da vontade dEle, Deus continua nos amando, porque Ele é fiel. Ele não nos abandona nunca. Mas, tendo essa certeza no coração, com certeza muitas vezes nós perguntamos, mas se Deus nos ama tanto, por que a humanidade padece tanto também? Por que temos tanta maldade no mundo? Por que tantas guerras, Nós estamos vendo o cenário político aí mundial nesses últimos dias, não só nos últimos dias, nos últimos anos. Quanto ódio entre as nações, quanto ódio entre os poderosos, Eles brigam lá e nós pagamos aqui. Quanta pobreza, quanta morte, essa cultura de morte, enraizada, parece que no nosso século. Já não se respeita mais a vida de ninguém, nem daquele que está no ventre da mãe, nem daquele que já está no fim da sua vida. Não há mais respeito a ninguém. Se respeita mais animais do que pessoas. Que mundo que nós estamos vivendo, Em que sociedade nós estamos vivendo hoje? Mas Deus não nos ama tanto? Por que a sociedade está mergulhada nessas dificuldades? Por que a sociedade está mergulhada no ódio, na guerra, no rancor, na falta de perdão? Com certeza não é culpa do amor de Deus, e nem culpa da falta de amor de Deus, porque isso nunca falta. Deus nos ama sempre. As mazelas do mundo, as dificuldades da nossa vida não são culpa de Deus. E nós temos essa mania às vezes, de colocar a culpa em Deus, sendo que nós sabemos muito bem quem são os culpados. Só que nós nunca assumimos, os nossos erros. Nós temos essa dificuldade. Mais fácil, jogar nas costas de Deus ou nas costas do diabo e dizer que não temos nada a ver com isso. Muito mais fácil. Mas é um questionamento até natural do homem, Quando vê alguma dificuldade, quando vê alguma coisa que não tem saída, perguntar, questionar. Nós só não podemos duvidar do amor de Deus.
Então por que a humanidade sofre tanto? Por que tanta coisa ruim no mundo? A culpa disso tudo é do pecado. O pecado, que é essa escolha, é voluntário. Eu escolho me afastar de Deus. Eu escolho desobedecer a Deus. Eu escolho duvidar de Deus. Eu escolho competir com Deus. Vamos lembrar lá de Adão e Eva, né? O pecado original. O pecado original é o pecado da desobediência, da soberba. É o querer ser como Deus e querer ser maior do que Deus. E o pecado original destrói a humanidade. Veja, nós somos herdeiros desse pecado original. Da desobediência, da soberba, do orgulho de Adão e Eva. Sofremos até hoje as consequências disso. Então o pecado é essa escolha que nós fazemos, né? Em nos afastar desse amor de Deus que é tão grande, que ultrapassa todas as barreiras da nossa vida. Nós escolhemos rejeitar o amor de Deus. Vejam como o pecado é uma coisa séria, né? Como que faz uma cisão na nossa vida com a vida de Deus. Nós escolhemos voluntariamente, conscientemente, nos afastar de Deus. Por isso que o pecado é horrível. Por isso que o pecado nos leva para o inferno. Não porque Deus é mau, não porque Deus é vingativo, mas porque Deus é justo. Se nós escolhemos nos afastar dele, ele nunca vai nos obrigar a amá-lo. Então o pecado é horrível. O pecado nos afasta de Deus. Santo Agostinho falou uma coisa muito interessante. O pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Nós amamos a nós mesmos tanto, mas tanto que nós acabamos por desprezar a Deus. Nos colocamos acima de Deus. Nos colocamos no lugar de Deus, na nossa vida e na vida das pessoas. Por isso que o pecado também é tão sério, é horrível. Porque além de nós estragarmos a nossa vida, nós estragamos a vida do outro também. Nós não nos contentamos em somente nos afastar de Deus. Com o nosso pecado também nós afastamos o outro de Deus. Nós somos obstáculos para a salvação das outras pessoas, dos nossos irmãos. Então o pecado é algo que nós precisamos tentar nos afastar todos os dias da nossa vida. E fazer isso, né, o contrário daquilo que Santo Agostinho nos fala que é o pecado, né? Amar a si mesmo até o desprezo de Deus. Fazer o contrário. Amar a Deus até desprezar aquilo que não é de Deus. É assim que nós vamos conseguir nos aproximar ainda mais de Deus. Então o pecado, ele nos afasta de Deus, nos faz duvidar do seu amor, nos faz desconfiar de Deus. Lembrando de novo de Adão e Eva, né? Eles desconfiam de Deus. Ah, mas Deus está mentindo, claro que eu posso comer daquele fruto. Por que ele faria isso? Ele quer nos enganar, ele não quer que nós sejamos igual a ele. Ele não quer que nós sejamos também inteligentes e sábios, conheçamos tudo. É mentira de Deus. Então o pecado nos faz duvidar de Deus, nos faz desconfiar dele. E quantas vezes, né, nós não desconfiamos de Deus na nossa vida? Naquele momento de dificuldade que nós passamos, naquele momento de tristeza, nas angústias da nossa vida, nós achamos que Deus não pode nos salvar. E assim nós desprezamos a Deus ainda mais. E assim nós buscamos outras coisas que não são Deus e que não podem nos salvar. Buscamos a nós mesmos, buscamos outras pessoas, buscamos os prazeres do mundo, os prazeres da carne, buscamos riquezas, e assim nós vamos tirando a nossa dignidade de filhos de Deus e vamos tirando a dignidade do outro. Nós precisamos sempre lembrar disso. O meu pecado não afeta somente a mim mesmo. O pecado afeta o outro, sempre. Seja ele um pecado mais leve, seja ele um pecado mais grave, afeta o outro sim. Pode não ser tão visível, mas afeta a minha relação com o outro. A preguiça. Eu sou preguiçoso, eu deixo de fazer as coisas em casa, eu deixo de me colocar à disposição do outro. Só para citar um exemplo, né? Então, a desconfiança em Deus, a dúvida de Deus gera consequências na nossa vida. Como eu disse, tira a nossa dignidade. Nós escolhemos
não ser filhos de Deus. Isso não vai ser nunca tirado de nós. Mas nós escolhemos nos tornar indignos dessa filiação de Deus. Nós escolhemos. Isso é sério. Nós perdemos a nossa dignidade, né, quando nós pecamos com o nosso corpo, quando nós nos vendemos de qualquer maneira, seja vender os nossos ideais, seja perdendo a nossa fé, vendendo a nossa fé, concordando com coisas que não fazem parte da nossa fé, da nossa vida, perdemos a nossa dignidade. Tudo isso, a nossa fé, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso jeito de ser, foi nos dado por Deus, é um presente. Quanto nós pecamos contra nós estamos desprezando aquilo que Deus nos deu com tanta bondade, com tanta gratuidade. Estamos desprezando o amor de Deus por nós. O pecado também tira a dignidade do outro. Pensa na tua casa, né? Quantos dos teus pecados tiram a dignidade do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, daqueles que vivem contigo? Pensa no teu trabalho, a tua honestidade, a tua justiça, na tua escola. Vocês que ainda estudam, né? Estudar bem é ser honesto. É um pecado não se dar ao estudo. É um pecado não ter disciplina no dia a dia de estudo. Pensa aqui na paróquia, né? Quantas das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, Padre André dizia domingo, né? Da nossa falta de simpatia. Quantas dessas nossas atitudes antipáticas atingem a vida do outro, dos nossos irmãos aqui que estão aqui conosco nessa assembleia? Ou quanto das nossas faltas de atitude também, né? A omissão. A omissão é um pecado terrível. Eu vejo aquilo que tem que ser feito e não faço. Eu sei o que tem que ser falado e não falo. Eu omito, talvez porque eu não gosto da pessoa. Talvez porque, por tantos e tantos motivos, né? Eu atraso a salvação na minha vida e atraso a salvação na vida do outro também pela omissão. Pensa na tua realidade concreta, na tua casa, no teu trabalho, aqui na paróquia, na tua família toda, na tua escola, na tua faculdade. Quantas vezes você vendeu a tua fé, deixou os teus ideais, deixou Cristo de lado e tirou a sua dignidade e também tira a dignidade do outro, né? Pela traição, pelo desprezo, pela humilhação daqueles que moram contigo. Pense nisso. O pecado tira a minha dignidade e tira a dignidade do outro. E o pecado também pode nos afastar eternamente de Deus. Isso eu acredito que seja a pior consequência. Até o dia da nossa morte nós ainda temos esperança de salvação. A morte termina com tudo. Depois da minha morte nada mais pode ser feito. O que tinha que ser feito, eu tenho que fazer em vida. Então o pecado pode nos afastar eternamente de Deus, porque nos priva da glória de Deus, nos priva da salvação, nos distancia. Deus quer que todos sejam salvos, mas se nós não queremos, nós nos afastamos. E se até o dia da nossa morte nós insistirmos em não querer o amor de Deus, em não aceitar o amor de Deus em atitudes graves, nós seremos afastados, ou melhor, nós nos afastaremos eternamente de Deus. Acredito que ninguém de nós aqui quer isto, né? Nós queremos estar com Deus para a vida eterna. Somos todos pecadores, isso é uma certeza. Mas nós não estamos totalmente perdidos. Como eu disse, até o fim da nossa vida, até o dia em que Deus nos chamar, nós temos esperança. Só que nós precisamos fazer um caminho na nossa vida. E este caminho de esperança é a conversão. A conversão, às vezes nós falamos de conversão e pensamos que é mudança de religião, né? Não, isso é muito pouco, né? Às vezes as pessoas mudam de religião, falam, eu encontrei Jesus em tal religião, ou encontrei qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, mas não muda de vida. Então conversão não é mudança de religião. Se fosse somente isso, seria muito fácil. Conversão é mudança de mentalidade.
Nós sabemos disso, na Quaresma falamos tanto sobre isso, né? É metanoia, é mudança de caminho, mudar o meu jeito de ser, de pensar, de falar, meu jeito de existir. A conversão é necessária para a salvação. Existem coisas na nossa vida que são necessárias, nós não podemos lançar mão, nós não podemos desprezar. Nós precisamos, todos nós, do mais pecador ao menos pecador, precisamos fazer um caminho de conversão na nossa vida. O Padre Benedito Davi, o Padre André conhece, nas nossas aulas lá na PUC, ele dizia que conversão é afastar-se de e voltar-se para. Isso ficou muito gravado, muito fácil de lembrar. Afastar-se de, afastar-se do pecado, afastar-se do mal, afastar-se das intrigas, afastar-se da fofoca, afastar-se de tudo aquilo que não é Deus e voltar-se para Deus. Então isso é conversão. Quando eu me afasto daquilo que não é de Deus e me aproximo daquilo que é de Deus, e me aproximo de Deus, é mudança de caminho. Então pensa hoje, nesses dias de adoração que Deus se coloca à nossa disposição aqui tão próximo. Todo o dia inteiro, né? Deus está aqui. Pensa quais são os caminhos que precisam ser convertidos na nossa vida, na tua vida, na vida da tua família. Quais são os caminhos que você precisa mudar? Se conversão é mudança de caminho, então pensa, qual caminho você não está seguindo que é bom, que não é bom, e qual caminho bom que você precisa assumir na sua vida. É algo que precisa ser pensado com maturidade. Só quem é maduro na fé sabe e tem coragem de assumir um caminho de conversão. E como eu disse, é justamente um caminho, não é fácil. Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir isso. É caminho longo, caminho difícil às vezes. Primeiro nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender destes pecados. Só quem reconhece que é pecador e só quem se arrepende dos pecados consegue iniciar esse caminho de conversão. Quem não se reconhece pecador, quem não se arrepende, acha que é perfeito, acha que é melhor que Deus e continua pecando, e continua se afastando de Deus, e continua não escolhendo a Deus. Precisamos todos os dias da nossa vida, né? Nas nossas orações, nos momentos em que nós estamos convivendo, nos nossos momentos de silêncio, precisamos aprender uma coisa muito essencial: confrontar a nossa vida com a vida de Cristo. Pensa hoje também, né? Quais são as atitudes que você está tendo que Cristo não teria? Naquele momento de raiva seu, o que Cristo faria? Ou como Cristo faria? Porque Cristo também desceu a chibata nas pessoas. Mas como Ele fez isso, né? Então pensemos, né? O que na minha vida não está em conformidade com a vida de Cristo, com a palavra de Deus, com a vida de igreja. E aí precisamos aprender, né? Confrontar a nossa vida e ter coragem de nos reconhecer pecadores. O rei Davi fez isso, né? Depois de ter cometido um pecado terrível, matado Urias para ficar com a sua mulher, ele se reconhece pecador, compõe o Salmo 50, um salmo penitencial muito bonito, e se reconhece. E reconhece no seu pecado a misericórdia, a grandeza da misericórdia de Deus. E o segundo caminho, o segundo passo que nós precisamos ter nesse caminho de conversão é usar dos meios que são colocados à nossa disposição. E como a igreja é bondosa conosco, né? E como Deus é bondoso por nos dar a igreja. A igreja é mãe e mestra. Ela nos ensina e nos dá caminhos, nos dá meios para a nossa conversão. A oração, a Santa Missa, e algo que nós precisamos colocar na nossa consciência, como paroquianos de Santa Cruz. Já faz 2 anos que Padre André e eu estamos aqui e nós sempre conversamos sobre isso. O nosso povo não se confessa. Isso é uma coisa que nós percebemos todos os dias nos nossos atendimentos. Claro, estamos aqui também para escutar, para aconselhar, mas precisamos confessar os nossos pecados. É só assim que Deus nos salva. O aconselhamento é bom? Claro que é.
Falar da vida é bom, mas é preciso confessar também. E olha, vocês têm 2 padres aqui, todos os dias disponíveis. Vamos confessar. Nós já ensinamos também, né? Pode escrever no papelzinho os pecados, não precisa ter medo. Vamos confessar, é essencial para nós. Quando nós confessamos, nós exercitamos a nossa humildade também. Reconhecemos que somos pecadores, vamos na frente de um sacerdote e pedimos o perdão para Deus. Não tem essa de que nós pedimos perdão para Deus no quarto, na nossa casa. Nós somos católicos, nós acreditamos no sacramento da reconciliação. Precisamos estar de frente de um sacerdote para ser absolvidos. Então lembrem disso, viu? Peçam a Deus nos dias que vocês vierem adorar a Eucaristia, peçam coragem de confessar. Porque quem confessa é corajoso. Não é fácil mesmo vir acusar os pecados, mas é necessário. Nem tudo que é necessário é tão fácil assim, né? Então confessemos. A igreja nos dá isso de presente, coisa bela. Só que nós não podemos fazer tudo isso sozinhos, né? Nós não somos capazes de nos converter sozinhos. É a graça de Deus que nos auxilia. Precisamos nos abrir a essa graça através do Espírito Santo que nos é dado por Jesus. É Ele, é o Espírito Santo que nos ensina, nos inspira os caminhos a seguir. Devemos ser dóceis ao Espírito Santo, pedir sempre a sua assistência. Todos os momentos precisamos pedir a assistência, a companhia do Espírito Santo e abrir a nossa vida a Ele. É Ele que nos ensina o que é pecado, o que não é pecado. É Ele que nos dá a contrição para nos arrepender dos nossos pecados. Vai dizer, né, a sequência do dia de Pentecostes: sem a luz que acode, nada pode o homem, nenhum bem há nele. Então, sem a graça do Espírito Santo, nós não podemos nada. Sem a vontade de Deus, nós não podemos nos salvar. E é claro que aqui é uma união das duas vontades, né? A minha vontade de me salvar com a vontade de Deus. E aqui nós entramos no último ponto dessa noite, né? A salvação. Pecado, todos nós pecamos, precisamos entrar num caminho de conversão para alcançar a salvação. E algo que também precisa entrar sempre na nossa vida é que somente Jesus salva. Nada mais pode nos salvar. Nós não nos salvamos, os nossos bens materiais não nos salvam, as pessoas não nos salvam. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Mais uma vez repetindo para vocês, já escutaram isso: Jesus liberta do pecado. Se existe pecado nas estruturas sociais e políticas, Deus liberta, Jesus liberta do pecado que existem nessas estruturas. E só Ele pode fazer isso. Eu não posso me salvar, eu não posso salvar vocês. Posso ajudá-los, vocês podem me ajudar, mas é Deus que salva. Nós somos canais da salvação, nós somos canais da graça de Deus. Ele, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por Ele que nós podemos andar com segurança. Em Deus, em Jesus não existe mentira, em Jesus não existe morte. Só Ele é a segurança das nossas vidas. Ele é o concreto na nossa vida, que nós procuramos tanto, né? Procuramos tanta estabilidade econômica, emocional, religiosa, mas só Deus é a nossa estabilidade. Só Deus é a rocha forte da nossa vida. Só nele nós podemos confiar de verdade, porque só Ele nos salva. Disse para vocês uma vez também numa missa: existe no nosso mundo hoje uma onda de neopelagianismo. Pelagianismo foi uma heresia do início da igreja que está acontecendo de novo, a qual dizia que nós podemos nos salvar sem a graça de Deus. Só os nossos esforços, as nossas tecnologias, a nossa inteligência pode nos salvar. Não precisamos de Deus. É mentira. Não importa o quão inteligentes sejamos, o quão bons nós sejamos, e não somos tão bons assim, né? Contar essa novidade para vocês, nós não somos bons. Só Deus é bom. Não importa o que nós sabemos fazer, o quanto nós estudamos.
Se nós não nos abrimos à salvação e não confiamos em Deus, nós não seremos salvos. Se não confessamos os nossos pecados, não seremos salvos. Se não nos convertermos, nós não seremos salvos. Nós somos dependentes de Deus. Dependemos deste amor, dependemos da sua graça. E só Jesus pode nos salvar, porque só Ele é o Redentor. Maria não é redentora. Os santos não são redentores. Eles não foram pregados na cruz por nós. A cruz está torta. Eles não foram pregados na cruz por nós. Eles não pagaram a nossa dívida na cruz. Somente Jesus, somente Ele é o Redentor. Nós tínhamos uma dívida que não poderia ser paga por ninguém. E Jesus cancelou esse documento e o pregou na cruz. Então somente Ele pode nos salvar. E no Natal, que nós ainda celebramos o tempo do Natal, o próprio Deus veio nos encontrar. E que graça, né? Que coisa linda. Ele escolheu nos salvar. Jesus escolheu salvar a humanidade, porque Ele ama a humanidade. E isso nos dá uma certeza: o mundo não está perdido. Confiando em Deus, nós conseguimos ter condições de salvar o mundo, de ajudar Deus a salvar o mundo. Maria não é corredentora, mas Maria é cooperadora, é medianeira. Ela nos ensina como Jesus quer salvar o mundo. Nós não somos corredentores, não somos redentores da humanidade, mas podemos ajudar Jesus a salvar a vida dos nossos irmãos e irmãs. O mundo não está perdido. O mundo tem salvação, e a salvação é Jesus Cristo. Deus nos ajude.